Aleluias! Boa noite, meus queridos! A paz do Senhor! Realmente é muito bonito esse hino, né? Gente, olha só. Boa noite para vocês que estão ao vivo aqui, mas muitas pessoas me mandaram mensagem falando que estavam em reunião, estavam em viagem, não vão poder assistir agora. Então, para você que não pode agora, um bom dia, uma boa tarde. O importante, como eu sempre digo, é que seja o momento que for, Deus vai falar com você. Oi, Gleice, Natália, paz do Senhor, glórias a Deus. Arminda, minha querida do sorriso fácil, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor, meus queridos. Noeminha, gente, quanta gente bonita, quanta gente que está aqui conosco. Eu também amo vocês, Sara Helena, essa família faz parte da nossa história. Irmã Fátima e tantos outros que entraram, pode ser que eu não tenha dito o seu nome, mas o importante é que Jesus sabe que você está aqui e Ele nesta noite marcou um encontro com você. Aleluia, eu estou muito feliz por todos vocês estarem aqui. Meus queridos, olha só, eu já quero aproveitar e falar para vocês. Hoje tem uma pessoa muito importante na nossa história da live, uma pausa para um café, que está aqui conosco, missionária Clemilda. Me chama aí que você já vai entrar fazendo uma oração. Olha que presente que Deus nos deu. Olha que coisa boa. Meus queridos, então, nós vamos ter no final aqui um convite muito especial para vocês. Então eu convido vocês, fiquem aí até o final, porque esse convite você não pode perder. Uma pessoa que já falou conosco na nossa live, uma pausa para um café. Muito obrigada, meu bem. São seus olhos. Quem tá aí tá vendo, né? Pastor Daí tá falando que eu estou linda. Mas eu me preparo mesmo com muito carinho para receber vocês, porque vocês são especiais. A gente prepara com o mesmo carinho, com o mesmo compromisso que a gente prepara para ir à igreja, não é verdade? Afinal, nós estamos aqui num culto abençoado. Então, olha só, eu convido você para ficar aqui. Nós vamos ter louvores com a irmã Cecília daqui a pouquinho. Nós vamos ter palavra com a pastora Jocely. E nós vamos ter também um convite especial, gente. Nós acertamos hoje os últimos detalhes com uma pessoa muito querida. E vamos ter o mais importante de tudo, oração no final, para que a gente receba aí a confirmação das bênçãos do Senhor nas nossas vidas. E nós já vamos começar com uma oração. Tá. Olha só, então vamos orar, vamos clamar ao Senhor, pedir ao Senhor. Na verdade, obrigada, Arminda. Na verdade, essa live é do Senhor. Então, a gente não convida, né? Mas Ele é o dono. Mas então nós vamos orar, falando com Jesus para permanecer conosco. Vamos lá? Feche os seus olhos. É momento da gente falar com o Senhor. Eterno e bendito Deus, Deus soberano, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta rica oportunidade. Senhor, toda vez que nós temos oportunidade de falar contigo, de estarmos reunidos com pessoas tão queridas e às vezes de tão longe, mas nós estamos unidos, estamos próximos do mesmo propósito, que é de te adorar. Isso para nós é uma festa, é motivo de agradecermos e de te adorarmos. Então nós queremos, Senhor, primeiramente, dedicar essa live ao Senhor. Falar com o Senhor, que o Senhor é o dono de tudo. E essa live, por ser tu, o Senhor tem plena liberdade no nosso meio. E também queremos te pedir, Senhor, como o Senhor sempre tem feito, que nós possamos, Senhor, colher testemunhos, que a tua palavra, que os teus louvores, Senhor, encontre corações que estão ansiosos para ouvir a tua voz. Senhor, fale conosco, Jesus, e por isso nós já te agradecemos. Amém. Você pode dizer amém aí? Glórias a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Ai, gente, assim eu vou acabar acreditando que eu estou mesmo, mas é para vocês, tá? É para Jesus e para vocês com muito carinho. Olha só, ia ler outro versículo, mas Jesus me tocou para ler esse. Então, prestem atenção. O que diz na minha Bíblia, na sua Bíblia, o que diz a palavra do Senhor em Romanos 12, os versos 1 e 2. Diz assim: rogo-vos,
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Esta é a palavra introdutória que o Senhor nos deu nesta noite, que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia! Deus é muito bom. Olha só, Deus preparou esse momento para que nós estivéssemos aqui, para que nós estivéssemos juntos falando do amor de Deus, ouvindo louvores que vão entrando na nossa alma, que vão abrindo o coração. Na verdade, o louvor já é falando com o Senhor. A gente não pode esperar que o Senhor venha falar conosco somente na hora da palavra. O Senhor já fala conosco através dos versículos que lemos, o Senhor fala conosco através dos louvores. Então, e fala também na troca dos comentários aí, um abençoando o outro. Que coisa linda! Olha, entrou aqui a nossa pregadora da noite, a pastora Jocely. Eu já vou convidar e eu quero aproveitar e pedir para você, vai compartilhando essa live, vai mandando. Olha, nós já tivemos testemunhos aqui de que pessoas que receberam a notificação da live e foram abençoados. E a gente conta, quase toda semana a gente tem testemunhos disso. Então é por isso que eu peço para você, vai compartilhando essa live, vai mandando aqui o convite, né, o aviãozinho, vai curtindo. E eu quero aproveitar também e falar para vocês que essa live vai ficar salva no YouTube e vai ficar salva no YouTube, deve ser amanhã que a gente vai colocar, e também no Instagram ela vai ficar salva. Então eu quero convidar você para curtir, para compartilhar, e olha ela aí, a nossa amada pastora Jocely. A paz do Senhor, pastora. Paz do Senhor, Valéria. Tá boa, querida? Tô bem, querida. Pastora, só um minutinho, eu quero apresentar para a senhora uma pessoa e eu gostaria que ela entrasse aqui. Isadora, manda um convite para gente. Pastora Jocely, eu creio num Deus que nos presenteia. Amém. Ele nos presenteia com pessoas como a senhora. Eu sei que é corrido para a senhora. A senhora não pode estar conosco nas quartas-feiras, já tem um trabalho de oração com as mulheres da igreja, um trabalho abençoado, meus queridos. Eu já pude assistir, bênção. Fica salva essa live, né, pastora? Fica. Esse trabalho da senhora. Então, gente, pode entrar lá. A pastora Jocely vai colocar o endereço aqui da igreja dela. Ela é uma pastora de campo, ela é presidente de campo, gente, lá de Viçosa. Tem muita gente de outros lugares que estão conosco. Então a gente sabe que a agenda da pastora Jocely é muito cheia. Ela estava numa reunião e ela pegou e falou: Valéria, mas eu vou te atender. E aí o Senhor me presenteia. E também a cantora Isadora Santana, pastora Jocely, olha que linda, linda, que moça abençoada. Tudo bem? E a história da... Prazer. Prazer é meu, querida. Deus te abençoe. Amém. A cantora Isadora Santana, gente, é de Goiânia, do nosso ministério lá, de Madureira. E o Senhor me presenteou com a Isadora, um louvor. Quando eu estava pedindo ao Senhor da confirmação das lives, o Senhor me deu o hino dela há 6 meses, vem nos acompanhando. Né, todas as quartas-feiras, e eu queria apresentá-la para a senhora, pastora, porque como vocês duas, né, foram presentes de Deus para mim, para estar nos abençoando, e a Isadora vai fazer um convite, né, Isadora? Amém. De quarta-feira. Sim, sim. Glória a Deus. Mais uma vez, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, as 54 pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com a missionária Valéria, a pastora maravilhosa, que Deus me deu o privilégio de conhecer esse ano. Bênção na minha vida, mais uma das surpresas que Deus me preparou para esse ano de 2022.
A pastora também é um prazer conhecer a senhora, pastora. Amém. Que Deus Amém. abençoe. Eu quero convidar vocês para estar quarta-feira, no horário de 3 horas, na live Uma Pausa para um Café, que é uma live abençoada, onde Deus vai falar aos nossos corações através da palavra, dos louvores. Quero convidar vocês, porque Deus tem uma grande live. Quem puder estar presente, Deus tem uma grande surpresa para nós. Quarta-feira, 3 horas. Aleluia. Amém. Vai, Amém. vai ser um prazer ter todos vocês conosco. Quem não puder, igual a pastora Jocely, vai ficar salva. E aí, Isadora, você já me falou até que já está seguindo a pastora Jocely. Pastora, ela já seguiu a senhora e falou, olha, mulher de Deus me mandou uma mensagem. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Deus te Que abençoe. bênção. Amém. Mulher abençoada. E é Amém. verdade, Isadora, é verdade. Então, Isadora, continue conosco, ligadinha aí. Tenho certeza que Deus vai falar com todos nós que aqui estamos. E mais uma vez, muito obrigada, viu? Deus continue te abençoando e prosperando o seu trabalho aí. Amém. Amém. De nada, querida. Eu vou continuar aqui ligadinha, viu? Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Deus abençoe. Pastora Jocely, então, mais uma vez, é só agradecer a senhora por todo o carinho da senhora ter atendido o nosso convite de estar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. O convite a senhora recebeu com tanto carinho. E eu quero também, pastora Jocely, deixar aqui registrado a nossa amada missionária Rose Freitas. Eu mandei o convite, ela está em viagem e falou que não ia poder, mas ela falou que amanhã vai estar assistindo a palavra e mandou um beijão para a senhora. Amém. E mandou um abraço fraterno, eu queria deixar registrado aqui. Então, Rose Freitas, a hora que você assistir, ó, um beijo para você. Beijo. Rose é bênção. A Rose é um presente de Deus. É Para todo verdade. mundo que conhece ela, uma mulher de Deus e também uma pessoa muito especial como pessoa. É uma bênção conhecer a Rose. Deus te abençoe, Amém. Rose. Um abraço. Pastora Jocely, a casa da senhora, fique à vontade. Ok. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer que é uma alegria poder participar desse momento. Em dias tão difíceis, né? A gente tem ouvido e tem visto tantas coisas que não fazem bem, não edificam, não traz alegria para o coração da gente. Então, ter um momento como esse, além daqueles que a gente tem, né, os nossos compromissos cotidianos com a igreja, ter um momento desse para falarmos um pouquinho, né, de Jesus, que a gente só sabe falar dele. Aliás, falar dele sempre é muito bom, não faz bem, não faz mal para ninguém, só faz bem. E eu queria compartilhar nessa noite, esses últimos tempos, meu coração tem sido movido assim de uma forma muito especial, vivendo uma expectativa, eu diria, né? Nós estamos muito certos, todos aqueles que servem a Deus, nós estamos muito certos de que a vinda de Jesus é uma coisa muito real. Nós estamos vivendo dias em que a cada momento isso se torna mais nítido, né? Você pode ver pelos sinais que acontecem ao nosso redor, mas você pode também confirmar isso por aquilo que está no teu coração. Eu creio que todos aqueles que têm andado, servido ao Senhor, podem testemunhar isso, né? Eu digo que há um grito do Espírito Santo no coração da gente, dizendo que a gente precisa se preparar, que a gente precisa estar atento, porque a vinda de Jesus é uma realidade. E essa realidade, essa certeza, essa convicção, ela tem feito comigo, né? Assim, a me posicionar na questão de estar preparado. E a gente, pensando nesse tempo de preparo, nesse tempo que o Senhor está nos dando, existem algumas coisas muito importantes, né? Você está preparado como? Você precisa se santificar, você precisa orar, você precisa conhecer a palavra, se envolver com as coisas de Deus. Mas tudo isso tem um alicerce. No meu entendimento,
a maneira que você tem para se santificar, para você ter uma vida de oração, para você se envolver de verdade, é com a ajuda do Espírito Santo. Não tem como você viver esse momento se não for tomado pelo Espírito Santo, envolvido pelo Espírito Santo. E eu vejo que, principalmente nós, os crentes pentecostais, eu tenho falado muito sobre isso, a gente fala muito sobre o Espírito Santo, a gente prega muito, a gente busca muito, mas, às vezes, isso tudo fica reservado para um tempo de culto, entende? O tempo de culto. Então, eu vou ser cheio do Espírito Santo no culto, no congresso, no evento, no encontro, né? Eu vou ser cheia do Espírito Santo porque fulano de tal vai pregar. Então, se fulano vai pregar, eu vou ser cheia, Deus vai falar comigo. Meu Deus. Mas a gente vai amadurecendo na fé, na vida com Deus, na comunhão, e você começa a entender que esse enchimento de que a Bíblia fala é muito mais do que um dia específico, um momento específico, uma situação específica. Na verdade, esse enchimento para o qual eu sinto que nós estamos sendo atraídos para isso é um estilo de vida. E aí a coisa muda totalmente. Porque se é um estilo de vida, não é uma coisa que vai acontecer comigo domingo, terça, quinta, ou quarta, ou sexta. Ele vai ser a minha conduta, né? E como é que eu vou viver isso? Porque todos nós sabemos, nenhum de nós que está aqui, nós temos condições de ficar 24 horas só orando, só lendo a Bíblia, né? Eu sou casada, eu tenho família, eu preciso cuidar da minha casa, eu tenho responsabilidades e outras coisas, outras pessoas também têm. Então, o que é que Deus quer que a gente entenda como ser cheio do Espírito Santo, como um estilo de vida? E aí eu acho que a gente entra por um caminho que vai se ajustando. Ele vai afinando, né? Ele vai estreitando, vamos dizer assim. Então, ser cheio do Espírito Santo não é o quanto de línguas estranhas que eu falo, não é o quanto de poder que eu sinto, não são tanto quantos dons eu tenho, né? Não é o quanto eu faço o fogo cair, se é que a gente tem o poder de fazer o fogo cair, né? Mas é a minha vida cotidiana. E, assim, esse ano eu tive a oportunidade de atender alguns convites e onde os temas eram muito parecidos, né? Versículos que se repetiram. E algumas vezes eu atendi igrejas que o tema da festividade, enfim, falava sobre, por exemplo, as 10 virgens. E isso tem me movido muito nessa conduta do ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Vamos lá. Aquelas moças, né? A parábola de Mateus, capítulo 25, todo mundo conhece muito bem. Aquelas moças, elas estão num grau de igualdade, não é verdade? A Bíblia chama elas de 10 virgens. 10 virgens. Todas eram virgens. Todas foram convidadas para o casamento. Todas estavam posicionadas na mesma condição. Não tinha ninguém com mais ou menos oportunidade. Não tinha ninguém mais ou menos importante. Não tinha ninguém que podia, por algum momento, por alguma situação, ter mais privilégio do que as outras. Havia um casamento, um noivo, uma noiva, e aquelas pessoas todas, aquelas moças todas, foram convidadas para serem as acompanhantes. Era um ritual do casamento judaico, não é? E o que eu acho interessante é que, num primeiro momento, todo mundo se posicionou da mesma forma. Elas foram convidadas, elas aceitaram os convites, elas foram vestidas a caráter. Eu não acredito que alguma daquelas mulheres, daquelas moças, estavam ali mal vestidas. Não acredito. Eu penso que, como hoje você vai em um evento de casamento, você não vai com qualquer roupa. Você se preparar, vai casar minha amiga, vai casar minha parente,
vai casar alguém. E eu preciso, né? Que roupa eu vou? Você não decide a roupa do casamento na última hora. Por mais que você seja um convidado mais longe. E é interessante que todas aquelas moças se prepararam para estar naquele lugar, para viver aquele momento, e elas foram. E tem tem algo, né, que também é muito comum entre entre elas, é que todas elas tinham as suas lâmpadas ou as suas lamparinas, todas. Todas. Não tinha ninguém ali que chegou para o evento, chegou para o momento e disse: ó, eu não trouxe a lamparina. Acontece que, apesar de estarem prontas, terem sido convidadas, e estarem no lugar onde ia acontecer, terem livre acesso, ninguém foi lá forçada, ninguém não, eu quero, me dá uma vaga. Não, elas foram convidadas. No entanto, o que eu vejo é que no momento crucial, né, daquela situação, elas viveram a mesmíssima condição. Todas elas ficaram cansadas. Todas elas ficaram, vamos dizer assim, por um momento, fragilizadas. E isso mostra o tamanho da nossa humanidade. O tamanho da nossa humanidade. Você é uma crente, eu sou crente, nós somos servos de Deus e estamos caminhando para o céu e somos missionárias, pastoras, pregadoras, e enfim, mas nós somos humanas. Isso é algo que a gente precisa se preocupar muito. E é aqui que eu falo sobre o estilo de vida, o ser cheio do Espírito Santo, não para o evento, mas como um estilo de vida. Isso é uma coisa que tem assim, me incomodado, me incomodado muito. Porque eu me preocupo com a seguinte questão. Nós estamos, de fato, nos preparando para esse grande evento, para esse momento para o qual a gente ouve falar, a gente prega, enfim. Nós estamos, de fato, nos preparando para isso? É interessante a gente pensar, Valéria, que a gente se sente preparado por uma série de questões. Minha igreja é muito boa. Minha igreja é uma igreja top. Meu pastor é excelente. Eu faço parte do ministério. E aí a gente vai pontuando coisas, né? E, na verdade, nada disso é realmente um parâmetro para você sentir ou para você entender que você está vivendo uma vida plena. Eu posso ser amiga de pessoas, de profetas, de homens e mulheres de Deus, mas isso não resolve a minha situação. Eu posso congregar numa igreja que, na nossa linguagem aqui, o fogo cai, não resolve a minha situação. Porque cada um de nós tem uma necessidade, ou uma necessidade de se apresentar. É pessoal. Eu não posso fazer isso por ninguém, ninguém pode fazer por mim. Então, o fato de estar no lugar, de serem convidadas, de serem virgens, não é do suficiente. Então, a gente precisa entender que ser cheio do Espírito Santo é mais do que aquilo que as pessoas veem em nós. É mais do que o lugar que nós estamos. É mais do que como nós nos apresentamos, né? Às vezes a gente tem uma preocupação muito grande, eu não vou dizer que isso seja errado, mas a gente tem uma preocupação muito grande com a nossa apresentação. Poxa, quando a Valéria olha para mim, ela realmente me vê como uma mulher de Deus? O meu perfil, né? As fotos que eu posto, né? As mensagens que eu prego, isso me identifica, mas tudo isso é muito ainda pequeno, porque se eu sou avaliada pelo Senhor, é Ele que precisa realmente saber essa condição de vida que eu tenho. Meu Deus. E aí o texto vai caminhando, né? E vai mostrando todo mundo na mesma condição. Eu acho isso impressionante, porque não foram só as loucas que ficaram cansadas, não foram só as loucas que dormiram, não foram só as loucas que manifestou a sua humanidade, manifestou a sua limitação, a sua fragilidade. Até então, está todo mundo na mesma condição. E ali eu observo que, às vezes, a gente vivendo a nossa vida comum, não a nossa vida
do Facebook, não a nossa vida do Instagram, a nossa vida comum, a nossa vida de dentro da nossa casa depois que a nossa porta fecha. A Meu vida Deus. que você não conhece, Valéria, que só eu sei e só você sabe. Depois na hora que a gente está vivendo essa vida, né, daquilo que acontece no íntimo, no particular, será que realmente a gente está preparado, né, para continuar mantendo a nossa vida de comunhão? Porque eu quero mostrar aqui nessa noite que o que faz a gente cansar, eu não sei se os irmãos vão conseguir entender, se eu vou conseguir passar isso, mas o que faz a gente cansar, na verdade, não são só as grandes batalhas, mas é a batalha do cotidiano. É Só aquilo as que a gente pequenas. vive todos os dias, sabe? Você é uma líder, você é uma mulher que trabalha na igreja, que prega, que tem um marido obreiro e tantas outras pessoas que estão aqui me ouvindo hoje, que são pessoas envolvidas com a obra. E a gente se cansa, não é porque você está enfrentando o Golias do dia. Você se cansa pelo aquilo que acontece no seu cotidiano. Esperar o noivo fez com que elas se cansassem. Elas não estavam fazendo um trabalho árduo. Elas não estavam enfrentando um grande perigo. Elas só tinham que esperar o noivo. E foi isso que deixou elas extremamente cansadas. Cansadas a ponto de dormir. Cansadas a ponto de não ter resistência para continuar. E eu pergunto a vocês, o que tem nos cansado, o que tem feito, às vezes, a gente ficar um pouco perdida, não é, de fato, as pequenas coisas? Você já percebeu que quando a gente tem uma grande batalha, se você tem uma enfermidade grave, se a sua casa passa por um problema grave, se você enfrenta uma batalha espiritual, qual é a sua tendência? Minha filha, cair no jejum e na oração. E aí você fica um gigante, porque você vai orar, vai jejuar, e você pede oração, e os seus amigos se aproximam, e entra todo mundo na batalha, e aí você fica assim amparada, não é verdade? Você fica amparada e dificilmente você para, você desiste. Mas no dia a dia, você não fica todo dia contando para todo mundo que você está passando uma dificuldade. Por quê? Porque o dia a dia é igual para todo mundo. Porque todas nós e todos nós temos as nossas batalhas cotidianas. E muitas vezes não são as pedras grandes do caminho que dificultam a nossa caminhada, mas os pedregulhos que você Meu vai Deus. todos os dias tendo que pisar. Se você andar num caminho muito difícil, aonde a estrada não é boa, o calçamento não é bom, daqui a pouco os seus pés se machucam, não é? Você estraga o seu sapato, você se Oh, cansa, Deus. você corre o risco de se machucar, você vira o pé, você torce o tornozelo por coisas pequenas. Porque quando você está enfrentando uma luta muito grande, uma batalha muito grande, minha amiga, você está com todos os seus sentidos em alerta. Você está vigiando o tempo todo, você está ligada, você está atenta, você está vendo, você tem uma capacidade, você fica tão afinada com o Espírito Santo que você vê todos os sinais. O Senhor te dá um sinal, você está, tá bom, Senhor, estou atento. Mas no dia a dia, você vai se cansando. Meu Poxa, Jesus. fazer de novo, levantar de novo, cuidar da casa de novo, manter o casamento, manter os filhos, orar de novo, jejuar de novo, ler a Bíblia de novo, Jesus. ir para a igreja de novo, lidar com aquele departamento outra vez, dirigir aquele culto outra vez, pregar outra vez. E é nesse tempo que a gente vai se acomodando e vai ficando cansado. Fala sério. Nós estamos terminando novembro e vamos entrar em dezembro de 2022. Quem é que não está cansado? Meu Quem é Deus. que não está cansado? Que ano que a gente está vivendo? Olha as coisas que nós estamos enfrentando. De certa forma, muitos de nós estamos frustradíssimos com tudo que está acontecendo ao nosso redor em todos os aspectos. E a gente fica cansado. E é nesse momento que a gente fica cansado, a gente vai naturalmente dormir. Porque quando você está cansado, você não tem mais estabilidade para trabalhar, você não rende mais, sua capacidade de raciocínio diminui, de suportar, de tolerar, de ouvir, enfim. E elas dormiram. Até aqui, está tudo certo. Não tem nada de errado. Cansou,
fadigou, estressou e dormiu. E aí, elas estão fazendo isso enquanto estão esperando o noivo. Tudo isso que está acontecendo na nossa vida, gente, é enquanto nós estamos esperando Jesus voltar. Oh, Deus. E aí é que mora o perigo. Porque aí a gente vai lá na igreja e se reabastece, e chora, e glorifica, e levanta as mãos, e fala em línguas, e vem o irmãozinho, e põe a mão na nossa cabeça, e diz assim, diz o Senhor, que maravilha. Mas aí você volta para casa. E aí você tem toda a sua realidade. E depois você tem outra coisa, e mais uma coisa, e mais uma coisa. E nós vamos ficando cansados. E nós esquecemos de que precisamos manter o Espírito Santo simbolizado nesse texto pelo azeite, na medida necessária, até que o noivo venha. É disso que eu quero falar, gente. De nós estarmos preparados para essa volta, para o dia que o noivo vai chegar, mantendo o azeite suficiente nas nossas vasilhas. O problema não é ficar cansado. O problema não é enfrentar a adversidade. O problema não são as suas limitações. O problema não é o quanto você é vulnerável. O problema é o quanto você tem de reserva. E aí que eu falo do estilo de vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir dizer assim, nossa, eu vivo todos os dias da minha vida espiritual no auge. Eu tenho uma comunhão profunda todo dia. Não é, irmãos? Não se engane, não é. Tem dias que o céu está tão perto de você que você pode tocar com as mãos. Tem dia que você podia abraçar Jesus, mas tem dia que o céu é de bronze, que você não sente, que você não arrepia, que você não chora, né? Tem dias que você vai para o culto porque você precisa ir. Tem dias e dias. Mas o estilo de vida cheio do Espírito Santo é quando você mantém reservas. Oh, Deus. Mantém reservas. Eu sou crente a minha vida inteira. A minha vida inteira. Então, eu já vivi dias de glória. Já vivi dias em que, era bom que Jesus tivesse voltado aquele dia. Não precisava viver mais nada. Mas eu já vivi dias de sequidão. Extrema sequidão. Não é sequidão de dificuldade financeira. Não é sequidão porque você está no deserto, todo mundo te deixou. Não. É sequidão de situações da sua alma. Sequidão porque você está num tempo em que Deus não está se manifestando, falando. Gente, fala sério. Tem época da sua vida que Deus fala com você segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Deus encontra você na rua, os irmãos, eu sonhei, eu tive uma revelação. Você vai no culto, todo mundo tem uma palavra. Mas tem dia que você lê a Bíblia e você não ouve Deus. Você vai no culto, Deus falou com todo mundo. E você deu glória porque você sabia que era Deus, mas não foi com você. Nesses dias, a gente precisa ter reserva. Porque a única coisa que fez diferença na vida daquelas meninas, as virgens, de fato, foi a reserva. Oh, aleluia. Só isso que fez a diferença. As roupas eram as mesmas, todas elas eram virgens, todas elas foram convidadas. Ninguém entrou lá sem poder entrar, ninguém forçou a porta. Porém, na lida, na espera, no tempo de aguardar, de não acontecer. O tempo em que as coisas acontecem, gente, é fácil demais ser cheio. Você dá glória a Deus em qualquer lugar, você fala em línguas, você sente arrepio, você dorme com Jesus, você acorda com Jesus, você janta e almoça com Jesus. É tudo tão glorioso. Você sai na rua, você vê Jesus, você ouve o passarinho, você vê Jesus, você um hino, você vê Jesus. Mas existem tempos em que nós estamos esperando alguma coisa e você não vê. Você só vê o cansaço te dominando, você vê as aflições que vêm, você é afrontado, você é abatido no seu estado físico. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Oh, Jesus. A promessa, ela é fiel. A promessa é fiel. Ele vai voltar.
Oh, O Deus. noivo vai voltar. E você precisa ficar cheio do Espírito Santo para vencer esse tempo de espera. Você não precisa ficar cheio do Espírito Santo só para você ir no culto e reteteie, e pula e sapateia, não. Você precisa ficar cheio, um estilo de vida, uma mudança de vida, uma metanoia que muda a sua maneira de pensar, de ver as coisas, de entender, de suportar o tempo da espera. Porque vamos falar sério, dá vontade de desistir, tem hora. Ou vocês nunca olharam para tudo isso e pensaram assim, será que vale a pena? Será que realmente é isso? Porque tudo que vai acontecendo vai nos afligindo, aflige a nossa alma, aflige o nosso coração. Mas é o tempo da espera. E você precisa ser cheio para esse tempo. Para esse tempo onde a sua fé é provada. Para esse Aleluia, tempo, Jesus. para saber se realmente você tem certeza das suas convicções. Então, ser cheio do Espírito Santo, meus queridos, é exatamente o que Paulo falou. Encher do Espírito Santo é ter uma vida conduzida por ele. E aí, eu quero falar algo aqui que está queimando o meu coração. Aleluia. As meninas ouviram a voz. Pense bem. As que tinham reserva e as que não tinham reserva. Nessa adaptação do texto, as que estavam cheias e as que não estavam cheias. As que foram lá para o momento e as que foram lá prontas para o que tivesse que acontecer. Todas foram, todas ouviram o soar, o aviso, o noivo está chegando. O noivo vem aí. E aí é que aparece a diferença daquele que realmente é cheio do Espírito Santo. Porque o texto bíblico diz, eu tenho uma versão aqui, a versão diferente, né? A Bíblia na versão transformadora, e eu só queria ler para vocês o seguinte: as 10 virgens saíram com suas lâmpadas. As virgens tolas disseram às prudentes, nossas lamparinas estão se apagando, empreste-nos um pouco de óleo. E as virgens prudentes responderam, não há o bastante para todas. Se querem óleo, vão comprar. Elas assim fizeram, mas ainda estavam fora, comprando óleo, quando o noivo chegou. As virgens que estavam a postos para saudá-lo foram para a festa, e a porta foi fechada. Meu Deus. Pensa comigo. Tinha lugar para vender azeite. Tinha lugar. Não é que tinha acabado o azeite. Dava para comprar. Outro detalhe, elas tinham recurso. Elas tinham recurso para comprar. Porque quando elas pediram emprestado e elas disseram, o que nós temos não é suficiente para todas, vão comprar, elas foram comprar. Então, veja bem, elas tinham dinheiro para comprar. Tinha onde comprar. Elas só não se prepararam antes. Então, eu quero dizer para vocês sobre ser cheio do Espírito Santo, que não tem a ver com aquilo que a gente vive na hora do movimento, mas com a nossa vida cotidiana, de uma busca cotidiana, de uma renúncia cotidiana, sabe? De não ser aquilo que as pessoas querem que eu seja, mas ser aquilo que eu preciso ser no Senhor. Não é Aleluia. o tanto que me manifesto no culto, mas é o tanto que eu tenho de reservas quando eu estou com o Senhor. Aleluia. É disso que eu quero falar nessa noite. Desse viver cheio do Espírito Santo, mas que talvez os meus parentes, a minha família, as pessoas perto de mim, eles nem consigam ver, porque a gente está muito preocupado se as pessoas estão vendo o quanto eu estou cheio, o quanto de dons eu tenho, o quanto de línguas eu falo, o quanto de milagres eu realizo. E a Bíblia vai dizer, queridos, que alguém chegou diante de Jesus uma certa vez, é Jesus que fala sobre isso, e alguém disse, no teu nome... Olha que coisa séria. No teu nome, eu profetizei. Eu curei enfermos. No teu nome, eu fiz maravilhas. E ele vai dizer assim, eu não te conheço. E quando ele diz, eu não te conheço, sabe o que ele está falando? Ele está falando, eu não tive relacionamento com você.
Jesus. E eu quero afirmar para vocês, irmãos, que ser cheio do Espírito Santo é ter um É relacionamento verdade. cotidiano com Jesus. Glória a Está à Deus. nossa disposição. Você tem recursos para isso. Você pode adquirir o azeite. Você pode ser um crente, uma crente cheia do Espírito Santo. Você pode derramar a graça de Deus. Você pode transbordar. É Esse é o verdade. tempo da gente buscar isso. Agora, tem Glória uma a coisa. Deus. Sabe por que que aquelas moças ficaram na situação que elas ficaram? Porque elas não estavam preparadas para o tempo de espera. Talvez elas pensassem assim: o noivo vai vir, vai dar tempo? Vai acontecer? Vai dar, ele me ama muito, né? Ele não vai me deixar de fora. A É. verdade é que naquele dia nós não vamos entrar lá, nós não estaremos lá por mérito nosso. Nós estaremos lá por infinita misericórdia. Meu Porém, Deus. porém, há um tempo que ele tem nos dado. E esse tempo a gente precisa ocupá-lo com o Senhor. Eu não quero ser Santa Rona, eu não quero me posicionar numa posição de mais santa de que ninguém, de jeito nenhum. Mas sabe o que eu sinto, o que eu vejo, começando dos que estão mais próximos de mim? A gente tem perdido tempo demais fazendo coisas desnecessárias, enquanto a gente deveria estar guardando azeite. Oh, Deus. Decidindo por uma vida reta, por uma vida santa. Gente, santidade não é, nunca foi e nunca será perfeição. Você precisa entender isso. Ter uma vida de santidade não é que você ficou perfeitinha. Você está dentro de uma caixa e você está enquadrado. Não, a santidade é uma caminhada que ela dura até o dia que Jesus vier nos buscar. E é a santidade que vai te ajudar a manter a sua vida no altar. Aleluia. Santidade é algo para o qual nós somos chamados todos os dias. A santidade é uma coisa para o qual você não pode dizer: estou santo, ponto final, não preciso de mais nada. Para a vida toda. Santidade é uma busca constante. Imagina que tem um monte de mulher que eu estou vendo aqui entrando, aí alguns irmãos. Deixa eu te falar. Santidade, para mim, é uma coisa tão simples de se entender. Pensa em santidade como você cuidando de alguma coisa que é muito precioso, que você precisa apresentar aquilo impecavelmente. Você cuida daquilo o tempo todo. Porque se você não cuidar, pode acontecer que venha algo, que aconteça algo que não tenha mais recurso para você usar aquilo. Se você cuidar da sua vida nesse aspecto, a minha vida, eu sou o templo do Espírito Santo. Então, eu preciso me santificar. Eu preciso me manter pura. E está difícil, está difícil, está difícil. Manter uma vida pura está difícil. Está difícil a gente viver uma vida de renúncia, porque os prazeres, eles são muitos, eles estão à nossa disposição o tempo todo. E o tempo todo tem alguém dizendo assim: não tem nada a ver. O tempo todo tem alguém dizendo assim: não precisa de tudo isso, que exagero. Gente, o Senhor está falando conosco de todas as formas e nos chamando para a gente se preparar para esse momento em que a vinda dele vai acontecer. E você e eu precisamos de um estilo de vida cheios do Espírito Santo. Glória Se a a Deus. gente estiver cheio do Espírito Santo, a gente não vai ter dificuldade de perdoar. A gente não vai ter dificuldade de amar. Cheio do Espírito Santo, a gente não vai achar que alguém está se aproveitando. Eu estou trabalhando, mas a igreja está se aproveitando. Eu não sou visto, eu não sou reconhecido, ninguém Meu me vê. Deus. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você não tem esse tipo de pensamento. Porque você entende para onde está indo, em que direção você está caminhando. Se você está cheio do Espírito Santo, você não tem dificuldade de se deixar usar. Para que nós queremos dons, autoridade, poder, se a gente não vai deixar Deus nos usar? Ou se a gente vai deixar Deus nos usar na hora que a gente vai ser aplaudido? Para que a gente quer ser cheio do Espírito Santo se o nome do Senhor não vai ser glorificado e sim o nosso?
né? Meu E a gente Deus. quer muitas vezes dons para ser reconhecido, para ser aplaudido, para receber curtidas. Então, ser cheio do Espírito Santo é um outro caminho. Esses dias eu estava lendo, né, sobre os profetas. E aí, o livro que eu estava lendo, o autor dizia que os profetas são homens que andam solitariamente, eles não andam em bandos, eles não são feitos em série. Profetas são homens únicos, que andam sozinhos e que vivem experiências únicas. Aí eu fiquei pensando em mim. E eu fiquei pensando quantas vezes a gente está disposto a ser o único, a andar por um caminho sozinho, a ir na contramão daquilo que todo mundo está fazendo. Gente, Meu isso é muito Deus. difícil. É uma escolha muito dolorosa. Porque, às vezes, se você fizer essa escolha, você perde amigos, você perde privilégios, porque Meu você, por que Deus. você quer ser assim? Então, o estilo de vida de alguém cheio do Espírito Santo não é reconhecido pela fama que ele tem, né? Por tantos, pela agenda, meu Deus, a agenda que consome as pessoas. Eu fico assustada, Valéria. O que uma pessoa é capaz de fazer por causa de uma agenda, Meu Deus. para ter uma agenda? Isso, isso me consome. E eu peço, Jesus, tem misericórdia da minha vida, porque a pergunta, quantas igrejas você atendeu, quantos convites, é uma pergunta assim que vem para te esmagar. Você tem que falar para alguém, não, esse mês eu não tive nenhum convite, eu não atendi ninguém, né? Alguém vai dizer, você está em baixa, o que está acontecendo? Mas, às vezes, é Deus fazendo isso com a gente para você continuar no seu lugarzinho e você não se Meu esquecer de quem você é. E aí, quando eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo, eu vou passar por isso, eu vou entender que o Senhor está trabalhando, Ele está me lapidando, que no momento que eu não estou em alta, que eu não estou em visibilidade, é um momento que eu posso estar sendo útil ao Senhor de uma outra forma, né? Meu Então, Deus. quando os holofotes não estão sobre os profetas, sobre os pregadores, então nós não somos mais homens e mulheres de Deus? Que o Senhor nos ajude a descobrir esse caminho de ser cheio do Espírito Santo. Não porque eu vou contar os muitos milagres que Deus fez através de mim, mas porque eu serei um milagre por onde eu passar. Não porque eu estarei debaixo dos holofotes de alguém, mas eu estarei debaixo de uma direção contínua do Senhor, me conduzindo por caminhos que muitas vezes eles nem parecem ser os caminhos do Senhor, mas eu serei aquilo que Deus quer que eu seja. Ser cheio Aleluia. do Espírito Santo é você ter a capacidade de perceber a direção que Deus te dá. E que, às vezes, essa direção ela é totalmente diferente da direção que todo mundo está indo. E você ter a coragem de dizer, tá bom, Senhor, esse caminho aqui é um caminho difícil demais, mas é o teu caminho, então eu vou por ele. Meu Ser cheio do Deus. Espírito Santo é você perseverar, 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 continuar, não desistir. E indo, porque a Meu facilidade de Deus. mudar de caminho, de desistir, é muito grande. Todos os dias você tem motivo para mudar sua rota, mas ser cheio do Espírito Santo é caminhar em perseverança. Está dando Meu tudo Deus. certo, está dando tudo certo. Hoje não está dando nada certo, mas o caminho é esse. Eu vou continuar andando por esse caminho. Ser cheio do Espírito Santo é ter a capacidade de permanecer o mesmo. Eu tenho louvado a Deus por hoje estar vivendo as coisas que eu vivi na minha juventude, quando eu tinha muito mais força, muito mais vigor, muito mais tempo, muito mais saúde, e eu tinha um desejo enorme de ser usada pelo Senhor, de pregar a palavra, de fazer a obra, e hoje eu me encontro já
numa condição física e de idade totalmente diferente, mas o que tem me alegrado é que o meu coração permanece tendo o mesmo desejo. Eu continuo desejando ser cheia de Deus, eu continuo Glória a desejando a Deus. graça de Deus, a presença de Deus, eu continuo vivendo assim em busca, achando que eu não vivi nem a metade, que tem muita coisa reservada e que eu não posso me dar por satisfeita, entende? Isso tem me fortalecido, esse desejo. Outro dia eu estava lendo um texto bíblico e eu me lembrei de Caleb, quando Caleb fala, né, sobre aquela herança que tinha sido confiada a ele. E aí Caleb fala assim, eu agora tenho 85 anos, mas a minha força é a mesma. O que movia esse homem? O Espírito Santo. Meu É o Deus. Espírito Santo que faz você ser hoje, Valéria, o que você foi na sua juventude. Continua servindo, continua sendo fiel, continua trabalhando. O seu alvo não mudou, seus objetivos são os mesmos. Você amadureceu, você cresceu, você melhorou, você foi moldada, né? Mas você continua sendo aquela mesma pessoa. Você não é menos crente hoje. Eu fico meio embirrada, mas algumas coisas que eu ouço. Ah, porque quando eu era jovem, eu sentia. Não, eu não sou mais jovem, mas eu sinto, entende? Deus falava comigo, Deus fala comigo. Outro dia mesmo eu estava aí em Juiz de Fora e eu falei aí onde eu preguei que eu quero ficar uma velhinha cheia de Deus, aquela que quando eu chegar na igreja os irmãos vão ficar assim, ela chegou, sabe? Porque eles vão saber que Deus é comigo. Sabe? Os meus Aleluia. filhos vão saber que Deus é comigo, os meus netos vão saber, a minha avó é uma mulher de Deus. Sabe? Os irmãos da igreja vão falar assim, nossa, a irmã Jocely é uma mulher de Deus. Porque às vezes a gente quer ter tantos títulos, a gente quer tantas glórias, a gente quer É tantas verdade. honras, a gente quer tanto reconhecimento, a gente quer tanto que as pessoas falem sobre nós. E Meu as Deus. pessoas vão falar de nós se nós andarmos com Jesus. Entende? Então, que a nossa ser cheio do Espírito Santo seja uma decisão. Seja uma decisão. Segunda-feira, o tanque está transbordando de roupa. A sua máquina parou de funcionar. Ai, será que a gente consegue ser cheio do Espírito Santo? A hora do almoço, mas hoje você não tem tantas coisas para você fazer a comida mais bonita. Você consegue ser cheio do Espírito Santo? É, Seu Jesus. boleto venceu e você não tem o Meu dinheiro Deus. todo. Você consegue ser cheia do Espírito Santo? Você consegue ter paz? Está enfrentando uma crise no seu casamento. Não é porque o seu Meu marido te Deus. traiu, é uma crise que chega na casa de todo mundo. É um filho que, de repente, você percebe que ele está tomando um caminho diferente, perigoso. Qual o Meu seu Deus. comportamento? Você consegue ser cheia? Aí você vai para a igreja, mas naquele dia não flui. E aí você consegue ser cheia do Espírito Santo? Então, Meu ser Deus. cheio do Espírito Santo, gente, é uma vida conduzida pelo Senhor, com equilíbrio. É uma vida que não está relacionada às coisas que acontecem ao nosso redor, mas muito mais com aquilo que Deus, no dia a dia, Ele vai falando com a gente. E elas tiveram, eu quero que isso fique muito bem frisado para vocês. Elas podiam ter comprado antes, porque tinha lugar para comprar. Elas podiam ter comprado antes, porque tinha condições, tinha recurso para comprar. Mas elas não acreditaram que seria necessário ter reservas. Dava para viver do jeito que estava. Meu Deus. Não dá para viver do jeito que está. Ei, Você não Deus. pode continuar do jeito que você está. Você precisa realmente encontrar um meio em Deus de fazer reservas para a sua vida, para a sua caminhada. Eu posso orar pelos meus filhos, mas eu não posso fazer reserva por eles. Meu Deus. Eu amo o meu marido, mas eu não posso fazer reserva para ele. Cada um precisa fazer a sua própria reserva para o dia mau, para o dia do cansaço, para o dia da provação, para o dia da espera que parece infinita.
Mas o Senhor, ele tem o recurso. O recurso ainda é aquele antigo. Joelho dobrado, É vida de verdade. oração, leitura bíblica. Ninguém fica cheio do Espírito Santo porque o congresso foi uma bênção. Todas nós já vimos, todas nós. Você já viu isso, Valéria? Na sua igreja, na minha igreja eu já vi. Pessoas que foram cheios de Deus, transbordaram de Deus, falaram em línguas, profetizaram no domingo e na segunda-feira eles estavam destruídos. Só porque tudo que ele recebeu só tinha a ver com um evento, com um Meu momento. Deus. Nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo cotidianamente. A vida que não tem flashes, a Meu vida que não Deus. tem holofotes, a vida que acontece na batalha daquele lugar difícil que você trabalha, a vida que acontece no cotidiano das guerras que a gente enfrenta, a vida que acontece naquele ministério árduo de todo dia. É essa vida que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, que não é o quanto nós somos aplaudidos, Meu mas é o Deus. quanto a gente suporta em Deus as provações que vêm sobre nós. Então, minha palavra hoje é essa. Ainda dá tempo de comprar. Meu Deus. Tem azeite para vender. E você Glória a tem o Deus. recurso. Adquira azeite. Adquira o Espírito Santo. Pague o preço, né? Pague o Pagar o preço. preço. Você pode ter uma lamparina pequena. Talvez outro tenha uma lamparina grande. Mas o problema não é o quanto você tem de azeite naquela lamparina. É o Meu quanto Deus. você tem de reserva para o caso daquele azeite acabar. Para o Meu caso Jesus. daquele dia que você está vivendo ser um dia mais extenso. Já percebeu que tem dias que parece que ele tem mais do que 24 horas? Já percebeu que tem dias que parece que ele tem mais do que 30 ou 31 meses? Que tem dias assim, além da conta? Então, para esse tempo, que você tenha reservas. Você ser cheio do Espírito Santo. Meu Deus. Você tenha graça de Deus. Você tenha fortalecimento do Senhor. Reserva é algo que é só para dificuldade. As pessoas mais antigas, eles costumavam dizer assim, eu tenho uma reserva no banco. Você deve ter ouvido isso. E aquela reserva era para quê, gente? Aquela reserva é para se acontecesse um problema de saúde, uma cirurgia urgente, um problema que não estava na programação normal. Ô, glória! Aquela reserva, Meu ninguém Deus. usava ela. Ela falava, eu estou com vontade de fazer uma viagem, vou pegar a reserva. Não, a reserva ficava lá. Porque ela era uma reserva para dias específicos. E, na grande verdade, a reserva era para dias difíceis. É verdade. Então, nós estamos aguardando. E esse tempo de espera tem sido extremamente penoso. Meu Deus. E eu desejo que você tenha reservas. Parece que ele está demorando. Parece que ele está demorando. E a gente está cansado. Já tem muitos de nós que pararam. Meu Deus. Você já encontra muita gente que começou junto conosco, parado, sem força, sem ânimo, sem disposição. Gente que não prega mais, que não canta mais, que não profetiza mais. Gente que nem acredita mais que as coisas que ele já acreditou, elas são verdades. Meu Jesus. Aleluia. Então, que para esse tempo você seja cheio do Espírito Santo. Aleluias. Se o Senhor nunca te usar num dom de profecia, ou se ele nunca te der uma revelação, mas que você seja encontrado como um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Aleluias. Se você nunca puder contar que pelas tuas mãos o Senhor curou alguém,
Não tem problema. Que ele te encontre no dia certo, na hora certa, na mesma posição. Você pode até ter ficado cansado, mas quando tocar a trombeta, você vai estar lá. Você vai estar lá. Porque naquele dia, meus irmãos, tenham consciência disso, naquele dia não vai contar. Alarassuri, alabaxá. Meu Deus. Quantos milagres nós realizamos, quantos convites nós atendemos, quantas vezes o nosso nome foi citado. Naquele dia, só vai contar se o seu nome tiver escrito e se ele tiver tido relacionamento com você. Aleluia. Não abra mão, não abra mão. Não importa onde você mora, que igreja você congrega, se é uma grande igreja, se é uma igreja pequena, quem é você, o nome que você tem, nada disso importa. Só importa se você anda realmente com o Senhor. Amém. Se você anda com o Senhor. Se você estiver andando com o Senhor e se você estiver suportando o tempo da espera cheio de Deus, irmão, naquele dia, você vai ouvir o toque da trombeta. E aí a gente lembra daquele hino da harpa, né? Quando angelical trombeta nesse mundo explugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Essa é a maior glória, meu irmão. Essa é a maior glória. Todas as outras coisas, elas ficaram aqui mesmo. Não deixa que nada disso invalide a sua vida de comunhão, de santidade, de temor. Não deixa que nada, que ninguém, sabe, as coisas. Esses dias eu ouvi alguém pregar e ele falou sobre a distração, o perigo das distrações. Sabe quais são as distrações? Para a maioria de nós, as distrações não é um pecado desses que a gente chama, né, os pecados cabeludos. A maioria de nós não vai cair para a glória de Deus por adultério, por mentira. A maioria de nós tem parado por coisas minúsculas. Por coisas minúsculas. Porque na hora de suportar o confronto, de suportar o dia mal, a gente não tem reservas o suficiente. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês. Façam reservas. Vivam cheios do Espírito Santo, mas façam reservas para o tempo da espera. O tempo da espera é crucial. É crucial. Mas nós entraremos no céu pelas portas. Nós não ficaremos do lado de fora batendo na porta. De jeito nenhum, eu me recuso. Quando as portas fecharem, nós estaremos lá dentro. Eu quero crer nisso. Que você seja cheio de Deus. Que você derrame unção. Que você seja, sabe, dos pés à cabeça, lambuzado de óleo. Mas que seja para chegar lá naquele dia. E não seja só para os dias de movimento, para os dias de glória, para os dias de que alguém está vendo, mas que seja para viver. Porque ele falou para aquelas moças, abre a porta, abre a porta. E ele disse assim, eu não conheço vocês. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guarde. Se recuse a não viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu quero orar. Posso orar? Eu gosto Palavra abençoada. Pastora Jocely, que palavra abençoada. Eu acompanho a senhora há muitos anos. Desde quando começou a tarde da bênção. E a senhora sempre tem uma palavra nova. Pode ser o mesmo texto, o Senhor sempre dá uma revelação diferente para a senhora. Amém. E eu nunca tinha escutado sobre as 10 virgens, a gente ouve, né, tantas coisas. E hoje realmente o Senhor falou comigo, as reservas, que possamos ter reservas, cada um com a sua reserva. Eu não posso ter para ninguém, eu tenho que ter para mim. Isso. E às vezes a gente fica preocupado com muita gente. Sim. Esquece de si próprio, né? E a gente, às vezes, vai abençoando tanta gente, esquece de tirar esse tempinho para a gente. E eu louvo a Deus, o Senhor nos deu oportunidade nessa noite estarmos aqui ouvindo esse despertamento. Amém. Na suavidade,
A gente que conhece a senhora já viu a senhora pregando e falando com autoridade, andando, até dando os pulinhos, e hoje foi aí sentadinha e a palavra de confronto, de reflexão e falando para mim, e eu tenho certeza que para muita gente o Senhor falou aqui, nós vamos colher testemunhos. Meus queridos, vamos tomar cuidado com os pedregulhos. Isso aí foi uma coisa que me chamou muito atenção, sabe, pastor? Porque se for uma pedra grande, a gente até desvia. Uhum. Mas nas pedrinhas pequenas, os nossos pés vão machucando e vão se verdade. ferindo na caminhada. Então, assim, se a gente for falar o que, né, de tudo aqui um pouquinho, é muita coisa, mas ser cheio do Espírito Santo é caminhar com perseverança. Amém. Então, eu creio que nada, eu não acredito no acaso, nós não acreditamos, eu tenho certeza que tem alguém aqui nesta live que está pensando em desistir. A luta está grande demais, está difícil, está até adormecido. Mas o Senhor está acordando a tempo, antes do noivo chegar, para dar tempo de você abastecer, de você fazer reserva, né? O Senhor está nos dando essa oportunidade. Então eu glorifico o nome do Senhor, eu bendigo o nome do Senhor por esta rica oportunidade. E a senhora falou aí que ser cheio, né, do Espírito Santo é ir aonde Deus mandar, é fazer o que Deus mandar. E aí, pastor, eu quero aqui, muita gente já conhece a senhora, não precisaria nem de eu falar. Mas tem muita gente que me acompanha que não conhece a senhora, e eu quero registrar. A senhora realmente é uma mulher cheia do Espírito Santo, sabe por quê, pastora? Já teve pessoas menos influentes, digamos assim, que não têm o tanto de compromisso que a senhora tem. Eu já disse aqui no início, vou falar, a pastora Jocely é pastora presidente de campo, gente. E faz um trabalho, ela é ativa, a igreja dela é em movimento. Não é aquela presidente de campo, ela é uma igreja em movimento, está sempre fazendo atividade, encontros. E ela estava numa reunião, ela tinha um compromisso, e ela não me perguntou assim, ô Valéria, quantas pessoas vão assistir a live? Não, pastora, eu já passei por isso. Estou dizendo para a senhora, porque já me perguntaram. Mas quantas pessoas vão estar lá? Deixa eu ver, assim, o alcance. É só gente de Juiz de Fora? A senhora é uma mulher cheia do Espírito Santo. A senhora não me perguntou, a senhora só falou assim, olha, eu tenho uma reunião. E até 8 horas. Se eu puder chegar um pouquinho mais tarde, eu vou fazer com você. A senhora entendeu o propósito de abençoar a tantas pessoas que estão aqui. Nós temos pessoas aqui do Rio de Janeiro, nós temos pessoas do estado de Minas, nós temos pessoas de Goiás, nós temos pessoas que está aqui de vários lugares, né? Então a palavra foi alcançada, alcançou os corações, o objetivo foi cumprido, eu tenho certeza. E a gente sabe também que muitas pessoas que não puderam estar aqui, quem foi abençoado vai estar encaminhando essa palavra e outras pessoas vão ser abençoadas. Amém. Então, pastor, nada do que eu fale, e nem se eu tivesse aqui um presente fazer chegar na mão da senhora. Ó, lá de Goiânia está sendo abençoado, tá vendo? E por mais que eu tivesse um presente, não pagaria. E também seria dado aqui o presente só, mas eu tenho certeza que o nosso Deus, sabe? O nosso Deus há de recompensar mais do que ele já tem feito, há de fazer mais. O Senhor tem soprado o nome da senhora aí aos 4 cantos. Eu vi que a senhora teve há poucos dias aqui no Jockey, em Juiz de Fora, que é perto, mas a senhora já teve no Pará, que é tão longe. Verdade. Então é assim que Jesus faz, né? O Senhor, ele vai soprando os nossos nomes. E eu estou muito feliz por começar esse projeto hoje com a senhora aqui. Eu falo que o Jesus me dá muito mais do que eu possa imaginar. Amém. Eu só tenho que agradecer, pastora. Amém. Valéria, eu preciso orar. Sim, sim. Tá bom? Quero orar. Pode orar, fique à vontade, pastora. A casa é sua. Então vamos orar. Pastora, só um minutinho. No início, a Conceição pediu oração. Eu tenho uma pessoa aqui também muito querida, eu ainda não posso citar, inclua na oração e todos os outros que estão aí. Deixa Ok. mais uma vez. Eu queria convidar vocês, todos que estão participando da live, para que a gente orasse, né? E
eu gosto muito dessa coisa de você deixar o Senhor conduzir a sua palavra de oração. Eu penso que a gente não tem necessidade de... Como é que eu posso falar? Nós não precisamos pensar que são as nossas palavras que vão atrair a presença de Deus, sabe? Eu acredito muito naquela palavra de oração que sai da sua alma. Você pode orar sem formalidades. É isso. verdade. Eu fico assim... É claro que tem pessoas que quando ora, você nem ora, porque ele ora tão lindamente que você só quer ouvir. É precioso. Mas eu falo da oração que sai da sua alma, do rasgar do seu coração. Todo mundo que está aqui agora tem uma necessidade. Algumas são altamente graves, outras medianas. Algumas são necessidades corriqueiras, daquela que a gente tem todo dia, mas todos nós temos. E não é a minha oração. Você precisa entender isso. Porque a pastora Jusceli orou. Não. A gente não tem esse negócio de oração forte. Não é isso? Nós oramos juntos e falamos com o Pai. E quem fala com o Pai não precisa de formalidade. Entende? Quem fala com o Pai, fala do jeito que pode. Meus filhos, quando vêm falar comigo, eles não precisam ficar pensando em uma palavra que vai mover o meu coração. Na maioria das vezes, é falar o que está necessitado e o tom de voz é que faz a gente, que quebra a gente. Então, esse momento, eu queria que você só orasse. Eu não posso ouvir sua voz, mas onde você estiver agora, Deus vai te ouvir. Não importa se sua casa é uma casa muito humilde, se você está num quarto pequenininho, se você está numa sala. Não importa se você agora tem um celular de última geração ou se o seu celular é aquele mais simples. Não tem nada disso. É o seu coração derramado diante de Deus que vai fazer toda a diferença. E eu quero muito que você ore. Que você apresente a Deus a sua vida. A Bíblia diz que se a gente buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Se houver um coração contrito agora, as outras coisas serão acrescentadas. Isso é uma palavra de Deus. Amém? Pai, nós estamos aqui, diante da tua presença, unidos por um meio eletrônico, cada um de nós na sua casa, em bairros, em ruas, em cidades e até estados diferentes um do outro. E aquilo que nos une hoje é o teu Espírito, é a tua presença. E se nós estamos unidos pelo teu Espírito, se nós estamos na tua presença, então nós temos liberdade, porque nós estamos na casa do Pai. E na casa do Pai nós podemos conversar, nós podemos falar, nós podemos expressar. Na casa do Pai a gente se sente à vontade, a gente senta e fica à vontade. Na casa do Pai não há restrições. Na casa do Pai nós temos liberdade. E é assim que eu quero falar com o Senhor nesta noite. Eu quero falar com o Senhor com liberdade. Nós temos, Senhor, compartilhado a tua palavra, uma palavra viva, uma palavra poderosa, porque não é minha, é tua palavra. Na tua palavra há poder de libertação, de transformação, de salvação. Na tua palavra há respostas, na tua palavra há escape, na tua palavra tem vida, na tua palavra tem cura, tem saúde, na tua palavra tem alegria, na tua palavra tem esperança, na tua palavra tem tudo que nós precisamos. E eu oro pelos irmãos, pelas irmãs, que agora o Senhor, estamos nesse momento falando com o Senhor. Eu oro pelas causas mais difíceis, por aquelas situações que não podem ser ditas publicamente, porque elas são extremamente íntimas, elas são coisas muito pessoais, muito particulares,
E eu oro para que elas sejam alcançadas agora. Que pessoas nesse momento se sintam acolhidos pela boa mão do Senhor, abraçados pelo teu cuidado, abraçados pela tua fidelidade. Que pessoas que nesse momento, Senhor, estão passando por uma situação extremamente delicada, que eles sejam agora alcançados. Que haja, Senhor, uma visita do Espírito Santo precisa, uma visita precisa, como um cirurgião que sabe exatamente aonde corta, que o Espírito Santo os visite precisamente. Senhor, que agora haja consolo, que agora haja graça, que agora haja restauração, que agora haja um profundo mover de Deus, com intensidade, Senhor, com profundidade, para que haja consolo, para que haja graça, para que haja calma. Sopra o teu Espírito Santo sobre essa situação descontrolada. Sopra o teu Espírito Santo sobre essa situação desgovernada, sobre esse ambiente sem paz, sobre esse ambiente de guerra. Sopra em nome de Jesus. Sopra o teu Espírito Santo agora, como calmaria. Sopra o teu Espírito Santo agora, para que haja controle das emoções, para que haja domínio das emoções, para que haja descanso em algo que parece, Senhor, tão terrível, que parece que vai gerar morte, mas que agora o teu Espírito Santo se manifeste, Senhor, num espírito de calmaria, de controle, de descanso, de paz. Ó Pai, eu oro agora para que famílias sejam alcançadas. Eu oro, Senhor, para que casais sejam visitados, para que situações, Senhor, de extrema delicadeza sejam, Senhor, alcançadas, e esse mover profundo do Senhor traga, Senhor, uma direção. Aleluia. Que haja um direcionamento de Deus para que decisões sejam tomadas acertadamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro agora para que corações sejam acalmados. De pessoas que estão, Senhor, descontroladas. Eu não sei quem, tu sabes. Mas um coração em grande descontrole, com emoções totalmente, Senhor, totalmente descontroladas. Que essas emoções sejam agora alcançadas pelo controle das tuas mãos. Em nome de Jesus. Da mesma forma que o Senhor ordenou que o vento se acalmasse, que as ondas do mar se aquietassem e que houvesse bonança naquele dia de grande desespero para os discípulos. Eu ordeno agora, na autoridade do nome de Jesus, que haja calmaria. Alaiachou, e elemaiaraiaçou, e alabachai. Que haja calmaria, que haja, Senhor, cura. Não cura apenas do corpo físico, porque o Senhor ainda cura o corpo. O Senhor ainda cura o corpo doente. O Senhor ainda restaura os órgãos do nosso corpo que estão em falência, que estão fracos, que não estão funcionando como deveria. O Senhor ainda pode fazer um estômago, um fígado, os rins. O Senhor pode fazer o pulmão, o coração funcionar com perfeição. Eu sei que o Senhor pode. O Senhor pode agora fazer com que o sangue circule perfeitamente pelas veias e que todo o trabalho que ele faz seja perfeito. Mas eu peço também que o Senhor restaure a alma, as emoções e os sentimentos, a mente conturbada, aflita, perturbada, as pessoas que não têm paz, as pessoas que não têm mais, Senhor, não têm condições de conciliar os seus pensamentos, que eles sejam visitados pelo Senhor agora. Toda angústia de espírito, seja agora repreendida em nome de Jesus.
venha com paz, que ele venha com doçura, aleluia, e que ele faça presente em corações que não sabem há muito tempo que é descanso. Eu oro por pessoas, ó Pai, que têm causas na justiça. Eu oro por pessoas que precisam de uma porta de emprego. Eu oro por pessoas que precisam, Senhor, da salvação da sua família. Eu oro por pessoas que pedem agora a libertação de alguém dos vícios, das drogas, de uma vida de prostituição. Pessoas que oram pela salvação de pessoas que estão envolvidas com a idolatria, com a feitiçaria. Eu oro, Senhor, por irmãos e irmãs que são servos do Senhor, envolvidos no ministério, pastores, missionários, pregadores, que precisam ser fortalecidos, que precisam ser encorajados, que precisam ser a tua boca, num tempo em que muitas vezes parece não valer a pena ser a tua boca, parece ser mais fácil falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas nos encoraja a sermos a tua boca, a sermos as tuas mãos, a sermos os teus pés, que os nossos olhos sejam os teus olhos, que a nossa boca seja a tua boca, que nossas mãos sejam tuas mãos, Senhor, que nós sejamos o teu instrumento, que onde chegarmos, a quem tocarmos, a quem a nossa voz puder alcançar, que essas pessoas sejam realmente tocadas pelo Senhor. Toma Valéria em tuas mãos, a casa dela, sua família, a igreja onde ela pastoreia, toda a sua causa, toda a sua necessidade. Usa a Valéria nesse tempo para a glória do teu nome. Que haja descanso no seu coração sobre aqueles pedidos que ela tem te apresentado. Que haja descanso e a convicção de que o Senhor está trabalhando nos detalhes de todas as coisas. E para a tua glória, as respostas chegarão. E somente o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Pai, nós te louvamos por esse momento perfeito, porque estar na tua presença sempre é perfeito, não falta nada e não sobra nada. Te louvamos por esse momento de comunhão. Eu quero, Senhor, como diz a tua palavra, eu quero abençoá-los, a todos os irmãos que estão conosco, que eles sejam abençoados e que essa bênção alcance a casa deles, a família deles, o trabalho deles, onde eles colocarem as mãos, que a tua bênção seja sobre ele, que haja prosperidade, não apenas o aumento ou o acúmulo de bens, mas a prosperidade do Senhor, a paz, a alegria, o desejo de viver, a convicção da tua presença, a certeza da tua volta, que a prosperidade seja, Senhor, uma vida plena no teu espírito, um derramar da graça de Deus, que a prosperidade seja na nossa vida, que sejamos, ó Pai, o que tu queres que sejamos, para a tua glória. Prepara-nos, Senhor, para esse dia tão glorioso, que nenhum de nós fique do lado de fora, que nenhum de nós, Senhor, fique como ficaram as virgens loucas, batendo na porta, mas que todos nós, independente das nossas debilidades, das nossas fraquezas, independente de quanto somos frágeis, quando a porta se fechar, que estejamos do lado de dentro. Essa é a nossa oração. E nós fazemos isso no nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém, querida? Amém, querida. Deus te abençoe. Amém. 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 Mais uma vez, só agradecer por tudo. Que Deus continue recompensando a senhora. Amém. E que a senhora tenha essa disposição. Para onde Deus mandar, a senhora dizer, eis-me aqui e ir fazer a vontade do Senhor. É só gratidão. Amém, Deus continue abençoando e continue orando por nós. Amém. Oramos umas pelas outras. É verdade. Amém. Deus abençoe, pastora. Deus te abençoe, querida. Foi um prazer. Amém. Prazer foi todo nosso. Meus queridos, olha só, eu estou muito feliz com o que Jesus fez, o Senhor é bom. E quarta-feira, pastora Jocely, quarta-feira, fala o endereço da senhora, pastora. O endereço digital da igreja? É Catedral da Assembleia de Deus, né? Pelo Facebook. Nós transmitimos os nossos cultos pelo Facebook e pelo YouTube. E aí vocês podem estar conosco. Todas as quartas nós temos o nosso culto que chama-se A Tarde da Bênção, das 2 às 4.
né? Eu e a irmã Noêmia, estamos todas as quartas-feiras lá. Deus tem estado conosco, tem nos abençoado. E os dias normais, terças, quintas e domingos, também nós temos a transmissão dos nossos cultos e tem sido uma bênção. Se vocês puderem estar conosco ou virtualmente ou pessoalmente, quem sabe um dia, será uma grande bênção. Amém? Eu ainda vou no chá que a senhora faz. Gente, ela faz um chá mesmo. que é um espetáculo. Eu vou sim, vai ser uma alegria Deus muito grande. E aí será um vocês prazer podem te receber. E vocês podem acompanhar tanto a igreja e também quem não segue a pastora Jocely, a gente passa a seguir, que é bênção. Então, pastor Jocely Valadares, Isso. segue No lá, Instagram, gente. é Jocely Valadares, tem no YouTube Jocely Valadares, é sempre Jocely Valadares. E segue lá, gente, segue lá, porque, olha, vou até colocar aqui, ó, a Suzana. Isso, a Suzana colocou o endereço, isso mesmo. Ó. Suzana é uma bênção, gente. Suzana colocou a Deviçosa, _MG. Tá bom? Isso, é a página. Segue lá, tá, gente? Então, ó, quem tá comigo aqui, vai lá seguir a pastora Jocely. Eu vi que tem muita gente, as meninas da senhora, tem irmãos aí também que estão conosco aqui pela primeira vez. Então, segue a gente também, é Valéria Dias. E essa palavra, gente, muitas pessoas, como por exemplo, eu sempre falo da minha mãe, ela não tem Instagram. Então, como é que ela faz para ver as mensagens? Ela vai para o YouTube. E no YouTube é Missionária Valéria Dias. Tem muita gente que não tem Instagram. Sim. E aí hoje mesmo mandou. E não é só por causa da idade, não. Às vezes preferiu não ter mesmo. Hoje uma menina até nova me mandou e falou, olha, você põe no Instagram, porque no YouTube, porque não tem Instagram. Então, gente, segue lá, Missionária Valéria Dias. Amanhã, vou ver, a minha nora me dá esse suporte aí. Não sei como é que ela está de aula amanhã, mas Eduardo também. Orem por ela, gente. Ela está fazendo direito. Deus, ela é uma menina que tem me abençoado muito. E então vocês seguem lá. Missionária Valéria Dias, lá no YouTube. E a pastora Jocely vai estar lá para abençoar tantas vidas. Amém. Pastor, eu creio que nós vamos colher testemunhos. Amém. Desse eu dia de hoje. Amém. Aqui, ó, a Suzana colocou, eu vou fixar isso aqui também, a Suzana colocou agora o da senhora. E a página da pastora. Ó, a Suzana é uma bênção mesmo. Vou contratar a Suzana, deixa quieto. Aí, Suzana, olha só. Tá igual Diaconisa. Tem gente que acha que tem que ser. Tem gente que acha que tem que ser consagrada a diaconisa para trabalhar. E, na verdade, a gente trabalha para ser consagrado. Aí a Suzana já está trabalhando antes do contrato. Deus abençoe. Gente, quarta-feira, tá, gente? Quarta-feira, eu conto com todos vocês. Vai estar conosco a cantora Isadora Santana. Um presentão que Jesus me deu também. Quem sabe, pastora Jocely, Isadora Santana vai lá em Viçosa? Quem sabe? Quem sabe? Tudo quem sabe? Que crê. E quem sabe a senhora vai estar em Goiânia também? Pois é. Ela teve cantando esses dias, lá no congresso da CIB, na Fama, no Ministério Fama. Uma bênção. E quem sabe, a gente às vezes é a ponte que Deus prepara para estar um para cá, outro para lá. E o importante é fazer na obra do Senhor, né? Amém. É isso mesmo. Vai ser Amém. Um prazer. Deus abençoe. Prazer vai ser todo nosso. Gente, bate um print aí, ó. Quem puder, deixa eu tirar os comentários aqui. A pastora, vamos ver aqui. Eita, peraí, pastor. Peraí. Aqui, vou tirar os comentários. Gente, aqui. Vai lá, é a primeira vez assim mesmo. Aí, bate um print, gente. Bate um print e marca a gente lá, né, pastora? Isso aí, isso aí. Amém. Então, olha, gente. Paz do Senhor. Dá um abraço no esposo, nos filhos. Deus abençoe. Amém, amém. Paz do Senhor, gente. A paz do Senhor. Deus abençoe.